Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Glória a Deus. Iremos falar neste momento sobre Moisés. Estamos numa série de palavras sobre a quem Deus chama. Você sabe que Deus te chama para alguma coisa? Mas tem aqueles que Deus chama para a libertação. Tem aqueles que Deus chama para ajudar os seus irmãos. Tem aqueles que Deus chama para acudir os fracos, os caídos, os desanimados. Louvado seja o nome do Senhor. No vídeo anterior falávamos sobre José, né? Que José foi chamado para salvar vidas. Se Deus não enviasse José ao Egito, o povo de Deus ia morrer de fome, mas Deus preserva a sua herança. O povo de Israel é herança do Senhor. A igreja é herança do Senhor. Tudo o Senhor fará para levantar aquela igreja caída, desanimada. Tudo Deus vai fazer para levantar, para trazer arrependimento àqueles que estão caídos por causa dos seus pecados. Israel estava no Egito, preso no Egito. Eles não tinham condições nenhuma de sair do Egito. Como eles iriam sair lá? Tinham se tornado escravos de Faraó, porque o Faraó que conheceu José já tinha morrido há muito tempo. José viveu 110 anos. Aleluia, ele viu a terceira geração dos filhos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha José pôde dizer: quando vocês saírem daqui, leva os meus ossos com vocês. E foi assim que aconteceu. Mas Deus precisava de um homem para tirar Israel do Egito. Assim é. Deus precisa de um homem para trazer avivamento na igreja. Deus precisa de um homem para curar os enfermos na igreja. Deus precisa de um homem para libertar os endemoniados na igreja. Há muita gente oprimida, há muita gente dormindo a poder de remédio, né? Tem gente que dorme a poder de remédio, tem gente que tem sonhos tenebrosos, né? Sonhos libidinosos, sonhos malignos. Tem gente que deita com saúde e levanta doente, tem gente com a mente fraca, tem gente com mal de Parkinson, tem gente com diabetes, tem gente com toda sorte de doença por aí, aleluia, que estão dentro da casa de Deus. Então Deus chama homens e mulheres para libertar e salvar estes que estão presos. Eles estão presos nas suas enfermidades, nas suas doenças. Então, Israel estava preso no Egito. Isso, Israel estava preso no Egito. Os filhos de Israel estavam presos no Egito, irmão. Não tinha como sair de lá. Não tinha condições, não tinha exército, não tinha armamento, não tinha nada. Só o poder de Deus. A mesma coisa na igreja. Só o poder de Deus para dar a vitória a esta igreja que está caída, essa igreja que está desanimada, essa igreja que está fracassada, que ao invés de crescer diminuiu, não é verdade? Só Deus para dar a vitória. E eu creio que Deus dá a vitória. Quando nós pensamos que estamos fracassando, quando nós pensamos que estamos sendo derrotados, Deus vem e nos dar a vitória, porque Ele é Pai. Aleluia, glória a Deus. Ele não é só Deus, Ele é Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus esperou que Moisés nascesse. Nós sabemos a história muito bem de Moisés, que Moisés, aleluia, foi criado pela filha de Faraó, né? E ele foi considerado filho dela. E ele aprendeu muitas coisas na escola do Egito. Ele era um homem inteligente, ele era um homem estudado. Ele não era qualquer, ele estudou nas melhores escolas do Egito. Ele tinha conhecimento de muita coisa, mas não tinha conhecimento do deserto, para onde Deus iria levar seu povo. Então veja bem, Deus trabalhou na vida de Moisés no Egito durante 40 anos. E por ele matar um egípcio, ele fugiu de lá. Fugiu para o deserto, chegou no deserto, Deus ensinou a ele como sobreviver no deserto, e isto durou também 40 anos.
Quando Moisés fez 80 anos, Deus apareceu para ele. Deus tem um tempo para a realização da sua obra. Você não pode falhar com Deus. Há muito crente que estão atrasados na obra de Deus. Ao invés de eles estar avançando, eles estão retrocedendo. Entende? Estão voltando atrás. Muitos estão voltando ao Egito. Muitos estão voltando à prática pecaminosa do mundo. Ao invés do casal casar para a glória de Deus e serem separados, eles casam para viver a vida da carne. E não é isso que Deus quer. Deus quer unir o casal para a glória dele. Deus quer unir o casal para o serviço da igreja. Então Deus tinha seu homem, e chegou a hora de Deus tirar Israel do Egito. Ora, já tinha se passado 430 anos que José tinha morrido. Isso, muitos anos eles ficaram lá, né? Mais ou menos, que José viveu 110 anos, mais ou menos 390 anos. Mais ou menos 390 anos, porque 110 José viveu. Ou talvez mais um pouquinho, porque José chegou no Egito com a idade de mais ou menos 17 anos. Bom, esquecemos José e vamos para Moisés. Então, Deus precisava de um homem, então Deus precisou treinar ele primeiro. É necessário que demos ouvido ao Espírito Santo, aquilo que ele quer falar conosco. Sim, aquilo que ele quer que você tire da sua vida, porque Deus é santo, para que o Espírito Santo venha te usar, meu irmão, para que o Espírito Santo venha fazer uma obra na tua vida. É necessário que você deixe de lado os seus erros, seus pecados, suas falhas, e comece agora a agradar a Deus, porque Deus tem uma obra a realizar na tua vida. Se Ele tiver uma obra especial na tua vida, Ele vai fazer mais exigência a você do que aos demais. Então nós lemos lá em Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1, Moisés já tinha saído do Egito, já estava morando no deserto, já tinha arrumado esposa, já tinha filho. Vamos lá. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus sempre faz coisas para nos chamar a atenção. Deus sempre faz coisas para nos despertar. Então Deus fez algo para despertar Moisés. Moisés está envolvido com a sua própria família, com a sua própria vida, com o seu próprio trabalho, e agora Deus queria que ele largasse tudo para ir numa missão. Você está disposto a largar tudo? Hein? O seu ideal, aquilo que você almeja, você está disposto? Sabe de uma coisa, se Deus te chamar, largue tudo, porque há muita gente que quando Deus chamou, não largou tudo, só teve tribulação. Isso eu conheço de fato, pessoas que foram chamadas por Deus para o ministério, para fazer uma obra, e agora só vivem a vida atribulados. Tudo que eles querem não conseguem, e tudo que eles têm perde. E outra coisa, só vive a vida estressado, amargurado, insatisfeito, porque disseram não a um Deus todo-poderoso. Nunca diga não para Deus. Sabia?
Nunca diga não para Deus. É perigoso dizer não para Deus. Não, eu não vou. Lembra de Jonas? Há muita gente que esquece, sabe? O que Jonas passou. Mas tudo aquilo é porque ele disse não para Deus. Moisés também disse não para Deus, não foi? Vamos prosseguir? Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Ele viu o quanto Deus é santo e o quanto ele tinha que se purificar. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Deus viu o sofrimento do povo, já tinha chegado no limite. Assim é na igreja. Há muita gente sofrendo, sabe? E pedindo misericórdia. Então Deus olha com seu olhar de misericórdia e chama alguém daquela igreja. Eu conheci pessoas que foram chamados e morreram, sabe? Não quiseram obedecer à ordem de Deus. Obedeceram por um tempo e depois desanimaram. Por causa de quê? Por causa de decepções, por causa de perseguições, por causa de calúnias, por causa de fofoca. Que você não esteja envolvido nesse negócio de falar mal dos outros, porque nós seremos julgados pelas nossas palavras, não só pelas nossas ações, pelas nossas palavras. E o coração fala, a boca fala o que está cheio o coração. Precisamos encher o nosso coração de Deus para não falarmos mal dos seus líderes, de quem quer que seja. Entendeu? Isto é perigoso. Bom, na hora que Deus chama para uma missão, Ele vai impor limites à tua vida. É aí que muitos desanimam, sabe? É aí que muitos desistem. Eu não posso fazer o que muita gente faz aí dos crentes. Eu não posso fazer. Eu tenho que ter uma vida separada, secreta com Deus. Entende? E Ele permitirá eu ser assaltado por Satanás. E Ele permitirá que Satanás venha me fazer desistir. Porque tenho um preço a pagar. Qual é o preço que eu pago? O preço da obediência e da renúncia. Preciso renunciar meus desejos, minhas vaidades para fazer a vontade de Deus. Quem não está obedecendo e fazendo a vontade de Deus é porque está nos seus desejos e nas suas vaidades, nas suas vontades. Eles não estão renunciando. Para fazer a vontade de Deus você tem que renunciar. A Bíblia chega até a dizer que o esposo, para agradar o Senhor, deve viver por o Senhor como se não fosse casado. Paulo fala sobre isso. Para mim agradar a Deus, eu devo viver uma vida como se eu não fosse casado. Sabe o que é isso? Viver a vida com limites. Viver a vida conjugal com limites. Sem luxúria, sem pornografia, sem pecados que não é permitido ao povo de Deus, aquele que é chamado a ser santo.
Nós aprendemos a ser santo com o Espírito Santo. Quanto mais você dá lugar ao Espírito Santo, mais ele impõe limites à tua vida, né? Ele priva você de certas coisas, ele diz, isso você não pode, isso você não quer. Há muita gente sem dons de Deus, porque para ter dons de Deus é preciso lançar fora o erro, o pecado. Deus diz, tira isso, que eu vou te dar isso. Se você não tiver competência, meu irmão, você não vai ser usado. Existem pessoas que receberam o dom de Deus e o dom morreu, precisa ser avivado. Bom, Deus chamou Moisés. Então vamos prosseguir. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Você está vendo? Deus me dá uma missão tão grande e eu digo, Deus, quem sou eu para fazer isso? Eu vou te contar a minha história mais um pouquinho. Quando Deus me chamou, primeiro Ele tirou tudo de mim, sabe? Eu mais a minha esposa. Deus tirou tudo de nós. Nós vivíamos só pela fé, entende? E nunca faltou nada. E Deus foi me treinando. Eu sabia que Deus estava me treinando. E nunca faltou nada. Porque Ele me chamou para isso. Já vi pessoas querer viver assim, mas Deus não chamou eles para isso. Eles não conseguem. Essa vida que eu vivo é a vida que Deus me deu. O que eu já consegui até hoje é porque Deus realmente me chamou para viver para Ele. Porque se não tivesse me chamado para isso, eu não ia fazer isso. Há muita gente querendo fazer coisa que Deus não mandou, por isso não tem sucesso. Você só tem sucesso quando você faz aquilo que Deus te ordenou. Entende? Aleluia! Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aleluia! Tá vendo? Deus já estava falando, você vai lá, você vai tirar meu povo de lá, porque eu vou ser com você, e depois vocês vão vir nesse monte aqui e vai servir eu aqui. Aí você vê que a tarefa é muito impossível porque você é pequenininho. Deus será contigo. Deus é comigo. Tudo que construí aqui veio do nada. Aleluia. Deus enviou, Deus mandou. Tem muitos testemunhos. Aqueles que eu lembro eu coloco aqui. É muitos testemunhos, é muita bênção, é muito milagre, porque quando Deus manda nós fazer alguma coisa, não vai faltar nada, porque Ele diz, eu sou contigo. Aleluia. Se Deus é com você, quem será contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso? Aleluia. Só que tem uma coisa, Moisés tinha que ser Moisés, porque Deus seria Deus, sabia? Quantas pessoas Deus não pode ser Deus para ele? Mas como assim? Deus nunca vai ser Deus para ele, porque a vida que Deus manda ele viver, ele não vive. Deus não pode ser Deus para ele. Deus só é Deus para nós quando nós vivemos a vida que Ele nos manda viver. Então, eu serei o teu Deus. Você está entendendo? Se Ele me chama e diz, faz assim, 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 e eu faço, Ele vai ser Deus para mim. Sabia? Existem pessoas que não têm condições de dizer, meu Deus. Ele é Deus dele, coisa nenhuma. Ele serve a muitas coisas que Deus não se agrada. Como que Deus é Deus dele? Se Deus for Deus dele mesmo, os sinais seguirão os que crerem. Sabe esta palavra? Os sinais seguirão aos que crerem. Esta palavra crer está numa condição de obediência constante. E aí você diz, poxa, na minha igreja não acontece sinais. Tá aí. Sabe por que não acontece sinais? Porque eles não têm uma vida de obediência constante.
Esse crer é crer hoje, crer amanhã. Crer em quê? Crer na vontade que Deus lhe deu para viver. É por isso que não há sinais e maravilhas nas igrejas. Entende? Claro que há lugares que Deus faz maravilhas e há outros que Deus faz um sinalzinho aqui, outro sinalzinho ali. Ele está presente. Mas lugares, igreja, que não acontece nada. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual o seu nome, que lhes direis? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim direis aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Bom, vamos dar uma paradinha aqui, porque nós vamos continuar no próximo vídeo. Preste atenção. Se Deus estiver te chamando, obedeça a Ele. Senão você vai ficar em apuros. Senão você vai ter problema muito sério na tua vida, hein? Nunca desanima. Nunca desanime, nunca olhe para trás. Nunca desista. Que Deus quer concluir através de você uma obra. Se você for reprovado, Ele não vai realizar através de você. Ele vai realizar através de outro. Então, fique ligado. No próximo vídeo você vê a continuação deste vídeo. Deus te abençoe.